Em 1993, o mundo assistiu um dos filmes mais icônicos de todos os tempos, Jurassic Park. Dirigido por Steven Spielberg, não só redefiniu o conceito de entretenimento, mas também marcou uma virada tecnológica na indústria cinematográfica. Todo mundo tá hypado pra Jurassic World Rebirth, mas você sabe como é que começou tudo isso, toda essa franquia? Vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou te contar todas as curiosidades e bastidores sobre Jurassic Park, o primeirão, aquele que deu start na franquia e entrou pra história como um dos filmes mais revolucionários do cinema. Pega a tua pipoca, senta no sofá e vamos lá! Bem-vindos ao Jurassic Park. Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso. Eu sou Bonfim, mas pode me chamar de JB. E pra quem é novo, já se sinta em casa, cara. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum novo vídeo, ok? Faz todas aquelas baboseiras de YouTube que você já conhece. Também hype o vídeo, que dá uma ajuda gigantesca aqui pro meu trabalho, fechou? E galera, eu não sei vocês, mas eu tô muito empolgado porque nesse filme Jurassic World Rebirth, parece que eles estão resgatando aquela essência original de Jurassic Park. Por isso que eu tô tão hypado e tô tão animado pra ver esse novo filme da franquia Jurássica que promete, ó, demais, cara. Então, aproveitando o hype, o nosso terceiro episódio da série aqui do canal Cinezoom, onde a gente traz curiosidades e bastidores sobre algum filme da cultura pop, é sobre o primeirão, Jurassic Park de 1993. O filme é baseado no livro homônimo de Michael Crichton, publicado em 1990. Crichton, que já era tanto escritor quanto médico e cientista, misturou ciência e ficção para criar uma história que, embora fosse centrada em dinossauros clonados, também abordava questões profundas sobre ética. E não só isso, como genética e consequências da brincadeira com a natureza. Coisa essa que a gente tá presenciando agora em 2025 com a Colossal Bioscience anunciando que desextinguiu um lobo de 10 mil anos atrás. Já pensou se essa moda pega, rapaz? Será que a gente vai ter um Jurassic Park em 2030? Quem aí quer apostar comigo? Galera, quando surgiu a ideia de criar um filme baseado no livro do Michael Crichton, eles queriam que Jurassic Park tivessem muito mais dinossauros do que a gente viu no filme. Mas na época a tecnologia em CGI era tão nova que os produtores não sabiam se seriam capazes de animar mais dinossauros do que apareceram no filme. É complicado, né, velho? Sem contar, né, que eles queriam fazer um negócio bem feito, porque Jurassic Park vinha pra revolucionar a forma como o público, como as pessoas viam os dinossauros. Porque antes de Jurassic Park, meu amigo, era só desgraceira. Era só filme que tinha um dinossauro de massinha. Um T-Rex que parecia mais uma lagartixa com o rabo arrastando no chão do que realmente um bicho pré-histórico. Tinham efeitos e visão sobre os dinossauros que pra hoje, pra nós, é totalmente depravado, cara, uma tristeza. Mas que na época eram muito bem feitos. Então até aquele momento só existiam dinossauros com aquela visão. Aí Jurassic Park chegou, revolucionou e mudou tudo. Por isso cada dinossauro que aparecia no filme era mais uma conquista pra as pessoas verem como aqueles bichos realmente eram. Mas só que por custo de produção e também porque o CGI era muito novo naquela época, tivemos alguns dinossauros cortados do filme. O Camarasauro, por exemplo, seria um saurópode que os visitantes veriam, substituindo o Apatossauro. Mas acabou que os dois foram substituídos pelo Brachiosauro por ser maior. E aí acabou protagonizando uma das cenas mais impactantes do cinema, já que ela foi a primeira cena de dinossauros em CGI sendo mostrada para milhares e milhões de pessoas. Realmente um marco na história. Os Stegossauros, o Edmontossauros e o Anquilossauro também eram pra ter aparecido nesse primeiro filme. Só que não apareceram, mas só que depois nos próximos filmes eles tiveram as suas aparições. Pô galera, todo mundo sabe que a história de Jurassic Park gira basicamente em torno de um visionário que cria um parque famoso. Isso te lembra alguém? Richard Attenborough, o ator que interpretou John Hammond, se inspirou no verdadeiro criador do parque de diversões da Disney, o Walt Disney, o nosso querido Walt Disney. A ideia era criar um personagem excêntrico e sonhador, mas com um lado sombrio de arrogância. Apesar de que a personalidade do John Hammond do livro ser muito mais excêntrica e muito mais pesada. Um senhorzinho meio desconhecido, um tal de Spielberg, Quem disse eu? entrou no projeto quando o livro de Crichton estava começando a ganhar popularidade. E ele viu no enredo a chance de criar uma obra revolucionária que fosse ao mesmo tempo entretenimento e reflexão. O grande desafio de Spielberg era justamente a criação dos dinossauros, algo nunca antes visto no cinema de forma tão realista. Para isso, ele uniu efeitos especiais de ponta
com o uso de CGI e também alguns efeitos práticos como animatrônicos, criando algo inovador para a época. O diretor contou com a ajuda de uma equipe visionária, incluindo o legendário designer de efeitos visuais Stan Winston, que ajudou a criar os animatrônicos dos dinossauros. Mas o maior trunfo foi o uso de CGI pela primeira vez em uma grande escala, que trouxe um realismo nunca antes visto naquela época. Spielberg queria mais do que um filme de ação com dinossauros, ele queria que o público realmente acreditasse que aqueles animais estavam vivos. Isso só foi possível por causa da Industrial Light and Magic, que é aquela empresa fundada pelo George Lucas. Eles usaram tecnologia de ponta para criar os dinossauros digitais, e assim marcou um divisor de águas no cinema. Além disso, a ILM trabalhou em conjunto com o Stan Winston Studios, que foi responsável pelos animatrônicos. E essa combinação de CGI com efeitos práticos e animatrônicos foi o que deixou tudo tão realista. A Industrial Light and Magic, depois de Jurassic Park, também trabalhou em outros projetos muito famosos, como Transformers de 2007, Piratas do Caribe e o Baú da Morte, Os Vingadores de 2012 e sem contar no Avatar, que é referência de efeitos visuais. Mas e se eu te perguntasse agora, curioso, qual o rugido do T-Rex? E eu sei lá, porra. Eu tenho certeza que tu já pensou em um rugido muito, mas muito clássico. O rugido da Rex em Jurassic Park é um dos sons mais clássicos do cinema. Mas vou te contar um segredo, curioso. Te enganaram. Infelizmente não é um rugido de um T-Rex. Eu sei, cara, eu também fiquei de cara com essa informação. O rugido do T-Rex, galera, como eu falei, não vem de um dinossauro, mas de uma mistura de sons de animais reais. Para criar o som assustador e clássico do T-Rex, o time de efeitos sonoros usou elefantes, tigres e até uma mistura de animais marinhos, como baleias, golfinhos. Toda essa mistureba foi unida em um só pra criar aquele som clássico que você gosta de ouvir quando você assiste Jurassic Park. Mas fala pra mim, se tu ouve um som desses no meio da mata, tu troca de cueca, não troca não? Mas aí também tem algumas pessoas que têm uma dúvida. Ah, JB, então será que esse som que eles criaram pra Rex é o som verdadeiro do T-Rex que existiu? Bom, de acordo com a ciência, o mais provável verdadeiro som do T-Rex acurado seria esse. Um som semelhante a aves e crocodilos. Eu gostaria de merendar. Que eram os parentes mais próximos do T-Rex. Não vamos esquecer que galinha é dinossauro. Caralho, o maior downgrade da história de T-Rex pra galinha. Meu Deus. Mas nem é só isso que eles deram uma mentirinha. Nos raptores do filme, que na verdade nem são raptores, na verdade na época em que o Crichton estava escrevendo o livro, mais ou menos ali na década de 1980, paleontólogos estavam começando a repensar como os dinossauros, como o Velociraptor e o Deinonychus, eram classificados. Pô, os bichos eram parecidos, só que não tinham classificação ainda naquela época. Hoje se sabe que o Deinonychus era um pouco afastado da família dos Velociraptors. E obviamente eram espécies diferentes. Se tiver algum especialista biólogo aqui, por favor, me corrijam aí nos comentários se eu falei alguma bobagem. O Velociraptor verdadeiro era menor, cerca de 2 metros de comprimento e pesando 15 quilos só, e vivia na Mongólia. E já o Deinonychus era maior, cerca de 3,5 metros de comprimento e pesando até 80 quilos. E esse animal, o Deinonychus, era o mais próximo que a gente tem dos Raptors de Jurassic Park. No entanto, cientistas como John Ostrom, que estudavam os Deinonychus, argumentavam que ele poderia ser classificado dentro do mesmo grupo do Velociraptor. E aí isso gerou uma confusão pro pobre do Michael Crichton, que acabou classificando o Deinonychus como o Velociraptor. Você entendeu agora por que os Velociraptors são tão grandes no filme? E galera, o que deixou essa confusão ainda mais curiosa foi a descoberta do Utahraptor nos anos 90, após o lançamento do filme. Esse dinossauro era tão grande quanto os Raptors mostrados em Jurassic Park. Quase que como se a ficção tivesse previsto a ciência. Então os Velociraptors de Jurassic Park são uma mistura criativa entre o Velociraptor da vida real e o Deinonychus, com algumas liberdades criativas e artísticas para torná-los mais assustadores e memoráveis para o filme. Quando Jurassic Park estreou em 1993, ele não foi apenas um sucesso de bilheteria, ele teve um impacto profundo na sociedade e na indústria cinematográfica.
cinematográfica. O filme arrecadou mais de $1 bilhão em todo o mundo, tornando-se o filme mais lucrativo da história na época. Mas, mais importante do que isso, ele alterou a forma como o público via o cinema, e mais especificamente como os filmes de dinossauros eram feitos ou retratados. Um dos maiores legados e impactos de Jurassic Park, galera, foi na paleontologia. O filme trouxe os dinossauros de volta à ciência popular de uma forma mais detalhada e realista do que nunca. A forma como os dinossauros eram retratados, especialmente com CGI, fez com que o público se interessasse mais pela ciência que envolve as criaturas extintas, como a biologia, a paleontologia, e de repente, de uma hora para outra, uma nova geração inteira se viu interessada em estudar, em aprender, em se tornar paleontólogos, biólogos. O impacto para a ciência desse filme foi muito grande. E não pense que no cinema esse impacto foi menor, porque foi igualmente profundo. O Spielberg abriu as portas para a utilização de CGI em grande escala, algo que era bem difícil naquela época, mudando para sempre o panorama de efeitos visuais em Hollywood. Jurassic Park não foi o primeiro filme a usar CGI, mas foi o primeiro a usar ele de uma forma tão convincente que abriu portas para outros filmes de sucesso como Titanic, O Senhor dos Anéis e até Avatar, que, como a gente viu, usou tecnologias semelhantes para criar aqueles mundos incríveis que a gente viu naqueles filmes. E bom, com esse sucesso, claro que o filme não ia parar no primeiro, ia ter várias outras continuações. Mas aí já é papo pra outro vídeo. Mas e aí, curioso, me conta aqui embaixo qual a tua curiosidade favorita sobre Jurassic Park. Teve algo que você não sabia e ficou sabendo aqui no vídeo? Comenta aí. Olha, um outro filme também que tem várias curiosidades e também tá no hype é Como Treinar o Seu Dragão live action. E nesse vídeo aqui, ó, eu te conto todas as curiosidades sobre esse live action que tá chegando e eu tô muito hypado pra assistir. No mais, eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo, hein, curioso? Te vejo lá, hein? Fui!